irmão, olá irmã, que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 17 de julho, a Igreja celebra a memória dos mártires Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros. Para essa liturgia, a Igreja propõe um trecho do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 10, 34, ao capítulo 11, versículo 1. Nesse trecho, nós temos um discurso de Jesus aos seus discípulos. O capítulo 10 é o discurso que é chamado discurso missionário. Jesus está preparando os seus discípulos. E esse discurso, ele tem uma teor, vamos dizer assim, o texto tem um teor que causa um certo mal-estar para os leitores odiernos. É verdade, nós tomamos uma distância muito grande do texto e sem uma introdução, uma reflexão adequada, esse texto ele pode ser mal compreendido. Porque nesse trecho Jesus fala com todas as letras que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Põe a espada símbolo da guerra. Ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a guerra. Ele diz também que veio separar o pai do filho, a mãe da filha, a nora da sogra. Esse primeiro momento do discurso, ele já é todo, a gente pode dizer, desconstruidor daquilo que normalmente nós falamos e sabemos sobre Jesus. É algo diferente. Mas esse texto do Evangelho de hoje, ele tem 3 momentos. São sutis a diferença, mas são diferentes. São 3 momentos, porque na sequência o texto vai nos trazer essa fala de Jesus que diz que aquele que ama pai ou mãe mais que a Jesus não é digno dele. É Jesus que está falando nesse discurso para os discípulos. Depois diz também, aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. E ainda, aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ou seja, não é digno de ser discípulo de Jesus. E num terceiro momento, o trecho nos diz, ou nos fala sobre a recompensa. Jesus diz: aquele que recebe um profeta por ser um profeta, recebe a recompensa do profeta. Aquele que recebe um justo pela sua condição de justo, recebe a recompensa do justo. E aquele que receber, ou que der ao menos um copo d'água a uma pessoa por ser discípulo ou discípulo de Jesus, não ficará sem a sua recompensa. Aqui ele não diz qual é a recompensa. Se nós temos essa consciência de que Jesus é o profeta, ele é apresentado como o profeta, ele é justo. Em algum momento do Evangelho ele também é apresentado como justo. Então, a recompensa do justo e do profeta é o que espera aquele que acolher, aquele que ao menos der água a um seguidor de Jesus, a um discípulo de Jesus. Pois bem, como entender esse trecho logo no início, em que Jesus disse que não veio trazer a paz, e sim a espada? Uma primeira coisa é que essa fala pode parecer que é a função ou aquilo para o que Jesus veio, para trazer a guerra e não a paz, mas não é isso que o texto está dizendo, porque ele veio, vai acontecer essa divisão. Porque ele veio e o projeto de Deus, ele não é bem aceito na estrutura terrena, isso vai acontecer. Então, como desdobramento disso, vai haver divisão entre as pessoas, inclusive entre os parentes. Por isso a separação do pai, do filho, da filha com a mãe, da nora com a sogra. É uma consequência. Do mesmo modo que ele vai dizer, uma vez que você fez essa escolha e resolveu ser discípulo, ou seja, um discípulo digno, discípulo de Jesus, os laços familiares, inclusive, não só os laços de amizade, mas também os laços familiares, não devem ser impedimento. Para ser um digno discípulo de Jesus, o amor a Jesus deve superar, inclusive, as relações parentais, de um pai, mãe, de filho e de filha. Isso não deve ser determinante. Jesus deve vir em primeiro.
ele deve ser considerado em primeiro. E uma vez que se faça isso, se receberá a recompensa. Então, com isso a gente consegue entender a escolha da igreja desse trecho para celebrar a memória dos mártires. Porque supõe-se, e pela história, aquilo que nós sabemos da vida desses mártires, eles amaram Jesus acima de tudo, né? Inclusive da própria vida. Eles tomaram a sua cruz, eles seguiram o exemplo de Jesus na sua radicalidade. Nada os impediu de seguir o projeto de Jesus, de seguir o Mestre. Então, o convite que nos pica dessa celebração, uma vez que nós celebramos a memória dos mártires, Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros, é a de, inspirados pela sua vida e por sua intercessão, celebrarmos, fazermos a nossa vida essa celebração e essa entrega que eles também uma vez já fizeram. Colocar Jesus em primeiro. Nada reter. Que a nossa entrega seja incondicional. Que o nosso amor a Deus seja incondicional. Que nada, nem mesmo os laços familiares, nos impeçam de amar a Deus e de servi-lo conforme aquilo que Ele nos pedir, aquilo que Ele nos chamar. É esse o convite, é esse o desejo, para que nós sigamos e que nós sejamos dignos discípulos, dignas discípulas de Jesus.